eu oficialmente abro as portas para vocês e digo bem-vindas aos negócios dela. Ai, meu Deus, eu tô sentindo tanta coisa nesse exato momento, minha mão tá suada. Porque eu tô muito feliz. Fazia muito tempo que eu queria fazer isso aqui acontecer. Ao mesmo tempo, eu tô meio nervosa, menos pela câmera em si, porque eu gravo vídeo pra memorar constantemente e tudo mais, mas porque eu tô gravando sozinha. Então, assim, ó, tem uma câmera aqui, tem uma câmera aqui, se Deus quiser, as duas vão estar funcionando, vai dar tudo certo, mas tem duas luzes, aí tem o microfone, aí tem o computador aqui que tá gravando tudo. E eu tô tipo, eu pensei em tudo, tô esquecendo alguma coisa. Esse vídeo vai ser utilizado ou ele vai pro lixo porque no fim eu vou ter esquecido de fazer uma coisa e eu vou ter que gravar tudo de novo? Não sabemos. Mas estamos aqui pela jornada. E assim, eu tô muito feliz de retomar esse projeto. E eu sei que só com essa frase eu já buguei os dois públicos que estão aqui me acompanhando hoje. Porque um público tá tipo assim, retomar? Não entendi. Você já tinha um podcast, eu não tô sabendo? Me perdi. O outro público tá tipo, podcast? Você não tinha um canal do YouTube? Não tô entendendo nada. Calma, que eu vou explicar tudo nesse episódio. Mas antes, eu quero explicar a estrutura geral do podcast. Porque esse podcast é sofisticado. Ele tem quadros, tá bom? O primeiro quadro se chama Chá Comigo. E eu amo, porque como tudo que eu falo na minha vida, eu amo quando tem o quê? Um duplo sentido. Então, o primeiro sentido é que literalmente vocês vão tomar um chá comigo. Se você me conhece há 30 segundos, você sabe que eu sou enlouquecida por chá. Eu não tomo café. Polêmica. Eu não tomo cerveja, eu não tomo Coca-Cola, eu não tomo um monte de bebida que todo mundo ama, mas chá, eu amo. Tomo o quê? Uns 4 chás por dia? Eu sou muito apaixonada. Então eu quero fazer um momentinho assim, tomar um chazinho com vocês, contar o chá que eu estou tomando, tá até reservada aqui a caixinha que eu vou mostrar pra vocês hoje do que eu estou tomando. E é legal esse quadro porque assim, se você não entende nada de chá, eu vou te apresentar. Eu vou te contar. Se você já entende de chá, bora trocar figurinha. Eu vou te falar os que eu gosto, você me fala os que você gosta. Eu tô sempre aberta a conhecer o maior, tipo, os maiores quantidades e marcas e tipos de chás que existem, porque eu realmente amo explorar esse mundo. Ao mesmo tempo, eu vou falar sobre a xícara que eu vou estar usando no dia. Porque eu vou explicar no quadro melhor, tá? Mas é que basicamente eu tenho um sonho assim de ter meio que uma coleção de xícaras, cada uma com uma história, e essa aqui é uma das mais especiais que eu tenho hoje, então eu reservei de propósito pro lançamento. Daí eu conto a história pra vocês. A segunda duplo sentido do negócio é porque vai ser, na verdade, um quadro de Q&A do inglês, questions and answers, do português, perguntas e respostas. Então, que tipo de pergunta e resposta? Tem muitas possibilidades. Uma coisa que acontece muito comigo, eu sou extremamente apaixonado por podcast, né? Eu literalmente ou vejo videocast ou ouço podcast todos os dias. E muitas vezes o entrevistador faz uma pergunta muito sensacional e eu fico tipo, eu pauso o que eu tô assistindo ou vendo e eu falo, ou ouvindo, eu falo, cara, como que eu responderia essa pergunta? Tipo, eu faço muito isso. Então, às vezes eu quero trazer essas perguntas pra vocês, do tipo, olha, essa aqui foi uma pergunta muito boa, vamos pensar junto na resposta. Outra possibilidade, às vezes as perguntas, às vezes as pessoas fazem perguntas pra mim no dia a dia, tipo, tô numa conversa ali de boa com a pessoa, ela faz uma pergunta, que me gera uma mega reflexão, essa pergunta. E aí eu quero dividir isso com vocês, entendeu? Porque eu sou essa pessoa das conversas profundas. Então, isso é bem comum acontecer. Tipo assim, tô só tomando um café da tarde, me vem uma filosofada de vida que eu falo, gente, podia falar disso com as pessoas. Então, pode ser que sejam perguntas nesse sentido. Pode ser que sejam perguntas da caixinha de perguntas que eu abri no Instagram, inclusive Instagram. Vamos falar sobre isso. O Instagram oficial aqui do podcast é @osnegóciosdela, beleza? Também tem o meu pessoal, Pati, com Y, B de bola, ponto rosa. Pati B ponto rosa. Então,
pode mandar pergunta nos dois. E aí, perguntas que vocês forem mandando, eu vou respondendo nos próximos também. Mas é um momentinho aqui de pergunta e resposta, independente. Então, qual que é o duplo sentido do nome? É um quadro de Q&A. Então, é um quadro que eu vou tirar dúvida de vocês. Então, tá com dúvida de alguma coisa? Chá comigo que eu respondo. Eu amo! Adoro. Hoje as perguntas eu já foi intuitiva, assim, pra mim, quais seriam as perguntas. Que é, tipo, o que tá acontecendo, que projeto é esse, do que você vai falar, o que eu vou ganhar com esse podcast, o que a memorar tem a ver com a história, ou quem nem sabe o que é memorar, o que é memorar, então eu vou responder tudo isso, muita calma. Mas antes, eu acho importante eu continuar explicando os quadros, porque além do Chá Comigo, que então esse quadro Tomar Chazinho Q&A, depois tem o tema principal, vamos dizer assim, que é o quadro com a temática principal do episódio. E o episódio de hoje, eu chutei o pau da barraca, entendeu? Por quê? Porque eu decidi que não vai ter só um lançamento, não é só o lançamento do videocast. É um lançamento também de uma nova coleção de joias. Sim! É isso! O que acontece? Eu tô com uma coleção muito especial. Muito, que eu tô muito orgulhosa dessa coleção. Muito orgulhosa dessa coleção. Que ela tem tudo a ver com o Dia das Mães. Eu queria lançá-la nos Dias das Mães. Então, eu falei, vou lançar junto com o primeiro episódio do podcast e eu vou mostrar a coleção no podcast. Porque uma coisa que eu gosto muito desse formato aqui que eu tô criando é que ele me dá a possibilidade de conversar mais com vocês, sabe? Tipo assim, explicar melhor. Porque todas as minhas peças, se você não acompanha Memorar Joias é minha marca de joias, tá, gente? Vamos começar do começo. Mas se você já acompanha, você sabe que as minhas peças, elas têm significado. Minhas peças, elas vão muito além de ser um adorno, sabe? Eu costumo falar que eu não vendo joias, né? Eu vendo muito mais que isso. Eu vou contar em detalhes pra vocês hoje. E aqui vai me dar a possibilidade de, igual agora, que é uma nova coleção, como que eu criei essa coleção? Qual que foi a inspiração pro design? Qual que é o significado por trás que me inspirou a criar essa coleção? Quais que são as questões de usabilidade, os detalhes que a gente pensou na hora de fazer essa peça? Tem muitos detalhes, sabe? E aqui é um formato muito confortável para eu ter essa conversa, mostrar as coisas em detalhes para vocês. Então, assim, tô muito feliz de ter esse espaço. Então, sim, vamos lançar aqui ao vivo. Não é ao vivo, né? Mas é muito bom falar ao vivo. Ao vivo aqui com vocês, uma nova coleção de joias. Então, vamos lá. Primeiro quadro, então, chá comigo. Primeiramente, que chazinho eu estou tomando? Hoje eu estou tomando esse chazinho, que é da marca Leve da Terra. É uma das últimas marcas que eu descobri. Eu tô mostrando primeiro um dos últimas coisas que eu conheci, né? Não tá em ordem cronológica. O que acontece? Esse Leve da Terra eu não acho em muitos mercados. Eu encontrei naquele Oba Farm, sabe? Não sei em outros lugares que tem, mas com certeza na internet vocês acham. E eu conheci eles porque eles têm um blend que é de feminilidade. Um outro dia eu mostro pra vocês. E aí eu gostei tanto que eu fui comprando os outros. Eu comprei o noturno, eu comprei o diurno e tal. Esse é o diurno. Por que eu gosto muito desse chá? Primeiramente, ele tem um cheiro. Eu acho que é a baunilha que dá esse cheiro. É um cheiro doce, gostoso, de perfume. Tipo assim, literalmente, se tivesse um perfume com esse aroma, eu passaria no meu corpo. Ele é muito cheiroso. Ele tem um gostinho muito gostoso. Não é só o gosto da erva, tipo, chá verde, chá preto, sabe? Ele tem um docinho, eu acho que é da baunilha. E ele é um chá diurno que não tem cafeína. Porque geralmente os chás diurnos têm ou chá preto ou chá verde, e tanto chá preto quanto chá verde tem cafeína, né? Esse não. Ele é uma mistura de hibisco, acerola, jasmim, hortelã, gengibre, carqueja, alecrim, erva doce, capim-cidreira, camomila e o aroma é de baunilha com jasmim. Então, ele é um chá para dar um up sem ter cafeína. Então, isso é muito útil. Às vezes eu tomo ele à tarde, porque eu falo, não, eu ainda quero ter energia, mas quando passa das 4, mais ou menos, eu não gosto de tomar nada com cafeína, porque atrapalha a qualidade do sono. Então, ele é um chá muito bom para isso. Então, eu estou tomando ele aqui com vocês. E, antes de tudo, vamos à minha xícara.
O que acontece, gente? Qual que é o meu sonho que eu falei que eu tenho? Eu gosto muito de chá. Então, automaticamente, sempre que eu vou tomar chá, eu preciso tomar chá numa xícara. E aí, eu não sou muita pessoa do colecionar. Eu sou muita pessoa de fazer rodar energia, bens materiais, assim. Eu tô sempre rodando energia, não fico acumulando coisa. Mas eu gosto quando você coleciona algo que é útil. E chá chá não. Xícara é literalmente uma coisa que se eu colecionar, eu vou usar. E eu comecei a pensar, algumas viagens que eu fiz que eu trouxe xícaras, ou uma xícara que me lembra uma amiga, nanã. Falei, cara, é muito legal, ao invés de eu chegar numa loja e comprar, quero 6 xícaras iguais dessa aqui, é muito legal eu ter uma xícara de cada uma me lembra uma história, uma coisa que eu vivi na minha vida, e no dia que eu for tomar o chá, eu falo assim, que xícara eu quero hoje? Daí eu olho toda a minha coleção, hoje eu tô na vibe dessa, sabe? Assim, então do mesmo jeito que você escolhe o chá pela vibe, você escolhe a xícara pela vibe. E eu já comecei essa coleção, vamos dizer assim, eu tenho algumas, vou mostrando pra vocês ao longo dos episódios. E essa eu acho que atualmente é uma das mais especiais que eu tenho, se não for a mais especial. É uma que eu usei, tipo, 1, 2 vezes no máximo até hoje. Ela é muito especial porque eu adquiri numa viagem que eu fiz com a minha família o ano passado. É uma viagem que era um sonho nosso. A gente foi pra Europa, a gente foi pra Portugal e pra Espanha. E na Espanha, eu já tinha ido pra Espanha e era meu sonho levar a minha família, na época eu fui sozinha. E eu queria muito que eles conhecessem as coisas do Gaudí, porque eu fiquei muito impressionada, fiquei muito apaixonada, arrepiei só de lembrar. Fico muito apaixonada com o trabalho do Gaudí. E aí a gente visitou esses lugares que eu já tinha conhecido, eu fui com a minha família, né? A gente conseguiu ir juntos dessa vez. E essa xícara foi adquirida em um desses lugares. Eu acho que foi na Casa Milá? Tô falando coisa errada? Talvez. Não vou lembrar exatamente, porque a gente foi em tudo que era do Gaudí. Mas, resumo, foi uma loja oficial do Gaudí que eu comprei isso aqui. E na hora que eu comprei, eu falei, vai ser uma xícara pra eu usar em ocasiões especiais. Ela é toda coloridinha, tipo meio furta-cor, tá vendo? Me lembra uma coisa meio tipo pôr do sol, assim, as cores dela, meio pastel. E eu não sei se dá pra ver na câmera, mas ela é dourada. Tá vendo? Ela é toda dourada, aqui onde segura, ó, também é dourado. Então ela é muito chique, muito linda. Ela é minha xícara especial. Um brinde. Gente, esse chá é muito bom. Eu quero muito que vocês provem. Ele é muito bom. Ai, o cheiro é bom, o gosto é bom. Eu tenho meio decepção quando o cheiro do chá é muito bom e aí você toma e ele tem um gosto meio. Nhé. E esse não. Esse não decepciona, entendeu? O gosto acompanha o cheiro. E não, gente, eu não tomo chá adoçado, tá? Sei que com certeza é isso que você tá se perguntando agora. Eu não tomo chá adoçado, eu não gosto. Pra mim, assim, colocou qualquer tipo de adoçante ou açúcar, você estragou o chá. Então, esse é uma delícia, docinho, sem adoçante, é por causa da mistura que eles fizeram mesmo. Bom, vamos lá. Qual que é a pergunta que eu quero responder hoje? Quais que são as perguntas e respostas desse Q&A, desse chá comigo? Patrícia, você está falando que você está retomando os negócios dela. Eu nem sabia que você tinha tido os negócios dela antes. Não tô entendendo nada. É o seguinte, em fevereiro de 2021 foi quando eu criei os negócios dela. E era um canal de YouTube. Não tinha podcast, era só um canal de YouTube e eu usava o Instagram para divulgar os vídeos que eu fazia. Então o Instagram ainda existe lá, @os negócios dela. E eu fiz esse projeto de fevereiro de 2021 a abril de 2021. Então foram 2 meses de projeto. Eu acho que eu postava uns 2 vídeos por semana, então tem uns 15 vídeos lá no canal do YouTube. Os antigos vídeos ainda estão lá, se vocês quiserem dá pra ver. Qual que foi o meu objetivo ao criar esse podcast? Era muito recente pra mim, eu tenho caído de paraquedas assim nesse mundo do empreendedorismo. O mundo do empreendedorismo pra mim, ele não foi uma coisa. Aquela olhada rápida só pra ver se tá gravando. Aquela. Medo. O empreendedorismo pra mim, ele não foi uma coisa do tipo, eu sempre soube que eu tinha perfil pra empreendedorismo, eu sabia que um dia eu ia cair nisso, ou tipo, minha família inteira empreende, então eu sabia que eu ia pra esse rumo. Não, não, não. Eu caí totalmente de paraquedas no empreendedorismo e
totalmente de paraquedas em todos os desafios do empreendedorismo. E eu descobri que um desses desafios é a solidão do empreendedor. O que isso quer dizer? Quando você empreende, se você tiver sorte e tiver outras pessoas ao seu redor que também empreendem, talvez você não sinta tanto isso. Mas se você, como eu, começou a empreender e não tem muitos amigos, familiares, mentores, pessoas próximas que empreendem, é muito fácil se sentir muito perdido. E foi assim que eu me senti. E o que me ajudava nessa época era encontrar conteúdos, vídeos no YouTube, podcast, videocast de empresárias falando dos seus negócios. Porque eu me via nas pessoas, sabe? Eu lembro que o primeiro canal que eu achei de empreendedorismo foi o das meninas do Tudo Orna, as irmãs Alcântaras, que são do Sul. Não sei se vocês conhecem, mas elas são maravilhosas. E eu lembro da sensação que eu tive. Vamos tirar o som do PC? Não estamos precisando, né? Vou deixar assim. Enfim. O primeiro canal que eu encontrei foi das irmãs Alcântara. Só que depois eu fui encontrando outros. E eles me deram uma sensação muito boa de... Caramba! Elas também são mulheres, também são novas, também empreendem no Brasil. Tipo assim, as similaridades ia me dando esperança que eu também conseguiria fazer aquilo. E eu ia usando aquilo como referência. Nossa, se elas conseguiram, eu também consigo. E uma coisa que eu percebi é que o que elas tinham em comum, essas pessoas, essas mulheres empresárias que eu seguia, é que elas já estavam falando de um lugar de quem já tinha chegado lá, entre aspas. Então, eram pessoas que o negócio já estava bem sucedido, já estava grande, já estava dando certo. E isso é maravilhoso, porque a gente quer aprender, quer ouvir de quem já fez o negócio deu certo. Mas eu senti um pouco falta de ter, tipo, como se fosse uma amiga do meu lado, que tá começando assim como eu, e ela tá falando as coisas desde o início, junto comigo, tipo... falando os medos que ela tá tendo, falando as coisas que, putz, dei de frente com o muro, não tô conseguindo avançar, não, nossa, tô com esse bloqueio, o que eu faço? Ou compartilhar as coisas que aprendeu e deu certo, tipo, nossa, eu tava muito bloqueada nisso, aí eu tentei isso e deu certo, uhul, tentei isso, não recomendo, isso aqui não deu certo. Sabe ter essas conversas de quem tá no mesmo patamar que você, começando junto com você? Isso é o que eu mais sentia falta, e eu não achava vídeo sobre isso. E eu falei, cara, eu vou então criar um podcast, criar um vídeo, um canal de YouTube para falar sobre isso. Para mim era uma forma de retribuir o tanto de inspiração que eu estava recebendo das outras pessoas. Então, se eu pudesse falar para alguém que também está começando alguma coisa que eu tentei que para mim deu certo, para a pessoa se sentir um pouco menos perdida, um pouco menos sozinha do que eu me sinto, eu tava feliz. Porque eu recebia tanto valor dessas moças que eu ouvia, que eu também queria ser... Se eu pudesse ser isso para outras pessoas, para passar adiante, eu ia ficar muito feliz. Então, o objetivo inicial do canal era falar sobre isso e era exclusivamente sobre empreendedorismo, né? Por que eu parei? Eu me encontrei muito fazendo esse podcast. Eu vou falar errado toda hora. Eu me encontrei muito nessa primeira fase fazendo o canal do YouTube. Pausa pro chá. Eu tenho uma intuição muito forte, assim, que ela me fala que eu vim neste mundo com o dom da comunicação e eu preciso usar isso para servir pessoas. Eu não sei muito as formas com que isso vai se desenvolver na minha vida, mas eu sinto que eu preciso usar a comunicação. E quando eu fiz esse canal, eu me encontrei muito. Eu ficava muito realizada de ter as ideias, pensar nos conteúdos, gravar os vídeos, depois subir os vídeos, ver o comentário das pessoas. Então eu amei fazer. Mas então por que você parou, Paty? Porque nessa época eu ainda não tinha lançado a Memorar. Tanto que nos vídeos, se você for ver os vídeos iniciais, eu falo que eu vou lançar um negócio, mas ainda não contei o que é. Eu nem tinha contado que era uma marca de joias. Nem tinha contado que o nome era Memorar, entendeu? A ideia era que o YouTube, ele meio que documentasse isso, né? Só que o que eu senti? Eu gostei tanto de fazer o canal que ele tava quase sendo uma distração. Eu senti que eu precisava focar.
Para eu conseguir tirar a marca do papel, eu precisava focar 100% na memória, lançar a marca, deixar a marca minimamente rodando com uma estrutura mínima para depois retomar esse projeto. E eu fiz muito bem em fazer isso. Mal eu sabia que teria sido no final desse ano que eu teria lançado a marca, então eu parei o YouTube em abril, em novembro de 2020, 2021 foi quando eu fiz o pré-lançamento da marca no Instagram. Aí em 2022 foi quando eu lancei o meu site. E hoje eu posso dizer que ela tá com uma estrutura, tipo assim, legal, a marca tá rodando. Aí quando virou de 2023 para 2024, esse ano, eu tive uma intuição muito forte. Agora é hora de retomar. Nesses 3 anos que eu fiquei pausada, eu não tava esquecida. Eu não tinha esquecido do podcast. Então, muitas vezes me vinham insights. E tem 3 deles que eu queria falar com vocês. A primeira coisa é, eu tinha certeza que quando eu retomasse, também seria no formato podcast / videocast. Porque é o formato que eu mais consumo. Então, hoje, como que ficou, né? Até para explicar para vocês. No formato vídeo, se vocês quiserem assistir, tem no YouTube e tem no Spotify. Então, os dois são videocasts. Além disso, tem espalhado em várias outras plataformas de áudio em formato podcast. E aí vocês só vão ouvir minha voz, vocês não vão ver o vídeo, beleza? Então, eu falei, eu quero que tenha esse novo formato. Eu não quero só voltar com o YouTube, eu quero que seja um videocast / podcast, porque é um formato que eu consumo muito, faz muito sentido, e eu vou chegar em mais canais, eu vou chegar em mais pessoas. A segunda certeza que eu tinha é que tem uma coisa que eu quero fazer ainda. Eu não quero falar pra vocês, porque eu quero falar quando for assim, deu certo, vai ao ar, aí eu venho e trago notícia. Eu não gosto de falar antes de fazer, sabe? Mas é uma coisa que vai acontecer. Eu tô muito feliz, é uma coisa que eu sempre quis fazer e vai acontecer agora nesse novo formato. Então depois eu volto no futuro nesse ponto. Mas é uma certeza também que eu tinha que eu ia fazer quando eu retomasse. E o terceiro ponto é que eu fui percebendo, nesses 3 anos, com tudo que eu fui aprendendo sobre empreendedorismo, sobre vida, eu fui percebendo que eu mudei um pouco o tema que eu gostaria de falar aqui nos negócios dela. Como eu falei, inicialmente era uma ideia de falar do negócio, documentar a construção, tipo, do empreendedorismo. Só que o que eu percebi? Vou até tomar um gole para isso. Eu já falei que eu amo esse chá hoje. O que eu percebi? Cada vez que eu me deparava com algum bloqueio, com alguma coisa que eu tava querendo conquistar na memória e não tava conseguindo e tudo mais, a resposta para aquilo nunca tava do lado de fora. Ela sempre estava do lado de dentro. Ela nunca era, então vou fazer um curso de branding, aí eu vou resolver. Eu vou fazer um curso de planejamento, aí eu vou resolver. Vou fazer um curso de finanças, vou fazer um curso de... Não estava nessas questões externas. Essas questões externas são importantíssimas. Não estou falando que não são. Mas quando eu me deparava com bloqueios, era uma questão interna. Então eu só consegui desbloquear muita coisa que eu consegui. Eu não conseguiria estar aqui fazendo esse podcast se eu já não tivesse desbloqueado muita coisa. Eu só consegui desbloquear isso porque eu olhei pra dentro. O que olhar pra dentro significa? Autoconhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que amou autoconhecimento, sempre li livros sobre isso, gostei de conversar sobre isso. Só que eu acho que desde que eu comecei a empreender, eu tripliquei a quantidade de energia, esforço, tempo que eu dedico mesmo para autoconhecimento. Porque eu percebi que literalmente é isso que faz o negócio crescer. Quando você está começando, quando você ainda é empreendedor, né, que só tem você na sua empresa, como ainda é o meu caso, não que só tenha eu, no sentido, assim, eu tenho muitos colaboradores, tenho muitos parceiros, mas eu ainda não tenho funcionários fixos ali, contratados junto comigo. Então, muita coisa ainda sou só eu que faço, né? E quando você tá nessa fase, você é o seu negócio. Então, se você tem bloqueio, seu
negócio não vai pra frente, meu amor. Não importa se você tem todo o conhecimento estratégico, administrativo, financeiro, contábil, não vai pra frente se você tem bloqueios internos. Então eu comecei a aprofundar muito em autoconhecimento, muito mesmo. E ao me aprofundar em autoconhecimento, duas coisas. Primeiro que eu percebi que isso não era útil só para empreendedorismo, que eu tava querendo desbloquear essas coisas por causa da minha empresa. Só que aí você chega você tem um insight e você fala, meu Deus, mas isso é pra vida. Eu posso usar isso pra relacionamento, eu posso usar isso em família, eu posso usar... Então, nunca é só pra negócio. Sempre que você tem uma informação, um insight, assim, te vê aquela luz, nunca é só sobre um tema da sua vida, ele se aplica a tudo. E a segunda coisa que eu percebi é que isso era um tema que vinha muito coladinho, juntinho, com outro tema que eu vou falar muito aqui, que é espiritualidade. Vale, antes de tudo, eu falar o que eu entendo por espiritualidade, porque eu sei que esse termo é muito amplo e pode, tipo, do que ela tá falando? Não. Eu resumo espiritualidade, eu defino, melhor dizendo, espiritualidade em uma frase. É a conexão que nós, como indivíduos, temos com a fonte. Ponto. Essa relação ela é muito individual. Então, para cada pessoa, isso funciona de um jeito. Cada pessoa dá um nome para essa fonte, para esse ser superior. Tem pessoas que vão chamar de Deus, tem pessoas que vão chamar de universo, tem pessoas que vão chamar de mãe natureza, vão ter vários nomes. E a relação com que isso acontece pode ser diferente para cada um. Pode ser não, é diferente para cada um. Então, algumas pessoas constroem essa relação com a espiritualidade através da religião. Então, a religião é um canal para a pessoa se conectar com a sua espiritualidade. Tem outras pessoas que gostam de ler sobre religião, estão sempre lendo uma coisa aqui, uma coisa ali, mas elas não têm uma religião definida. Elas pegam um pouquinho ali do que serviu de cada uma e criam a sua própria crença. Tem pessoas que nem leem sobre religião. É uma coisa bem intuitiva a conexão que elas têm, sabe? Então é literalmente exclusivo de cada pessoa como essa relação acontece. E o que eu vou falar aqui é da minha relação. É o que eu fui aprendendo, a conexão que eu fui criando, como isso está totalmente conectado ao autoconhecimento, como isso está totalmente conectado ao meu negócio, à minha vida profissional, à minha vida financeira, à minha vida amorosa, tudo. E você que está do lado daí da tela, a ideia é que você reflita. Pegue para você o que faz sentido, deixe de lado o que não faz sentido, mas é uma troca de experiências. Então, basicamente, é sobre tudo isso que eu vou falar nesse Os Negócios Dela 2.0, que é essa nova fase do podcast, do videocast. Eu vou falar sobre autoconhecimento, eu vou falar sobre espiritualidade, eu vou falar sobre as várias terapias que eu fiz, desde terapia convencional até várias terapias holísticas. Vocês estão vendo ali atrás um monte de cristalzinho? Tem a ver com isso. Vou falar muito sobre energia, lei da atração, sobre cocriação. Eu vou falar sobre um assunto que mudou a minha vida, que é a energia feminina e masculina. Outro assunto que mudou muito a minha vida, como utilizar o nosso ciclo menstrual ao nosso favor, seja no sentido de produtividade para trabalho, seja no sentido das nossas relações para tudo. Enfim, tem muitos temas que eu quero trazer aqui. E aí eu pensei, com quem que eu tô falando, né? Eu tô falando de tantos temas, com quem que eu tô falando? E eu percebi que a pessoa com quem eu tô falando aqui nos negócios dela é uma pessoa que é intencional. É uma pessoa que ela olha pra vida, ela dá um zoom out assim, ela olha a vida de longe e fala, caraca, que sorte que eu tenho de estar podendo viver essa experiência. Enquanto eu estiver vivendo isso aqui, eu quero fazer dessa experiência o melhor que eu puder. Eu quero desfrutar de tudo do bom e do melhor que a vida tem para me oferecer. Eu vim aqui para ser feliz, eu mereço tudo de melhor. Então eu vim aqui para aproveitar e eu não aceito uma vidinha nota 6, não.
eu quero tudo de melhor que a vida tem para me oferecer. Então eu quero ter o meu entendimento do que é ser bem-sucedido. Eu quero ter o meu entendimento do que é ser bem-sucedido em cada área da vida. O que é ser bem-sucedido em relacionamento amoroso? O que é ser bem-sucedido na minha carreira, na minha vida financeira, na minha relação comigo mesma, na minha espiritualidade. Eu quero olhar para todas as áreas da vida, dar a minha definição do que é ser bem-sucedido e colocar isso como missão. E conquistar cada uma dessas visões que eu construí. Eu quero ser bem-sucedida em todas as áreas da minha vida. Esse é o meu objetivo. E eu estou falando com essas pessoas. Então eu não estou falando com uma pessoa que é na pegada deixa a vida me levar, vida leva eu. Não tô. Por quê? Essas pessoas não vão curtir podcast. Porque eu sou muito reflexiva. Porque se o tempo inteiro eu sei a vida que eu quero construir, o tempo inteiro eu tô sendo muito intencional com o que eu vejo, com o que eu consumo, com o que eu falo, com o que eu compartilho, com as pessoas com quem eu estou, como que eu troco energia com as pessoas. Então, eu vou trazer aqui muita reflexão. Se é uma pessoa mais tipo, ai, nossa, você pensa demais, eu só quero curtir a vida. Não vai se identificar, entendeu? Não vai ser o público. Então, eu estou falando com as pessoas que querem construir uma vida top. Vai ser diferente. A vida que você está construindo para você é a vida que eu estou construindo para mim. Mas a gente tem a mesma mentalidade que é, eu vim construir uma vida top. E eu estou nessa jornada. Então, a gente vai ter muita troca em relação a isso. Então, se você se identificou com esses temas, novamente, bem-vindo aos negócios dela. E agora vamos para o segundo quadro, que é o tema do dia. E o tema do dia é nada mais, nada menos do que o lançamento da minha nova coleção de joias. Porque a pessoa, ela decidiu não só fazer um lançamento no dia, ela quer fazer 2 ao mesmo tempo. Pé no peito, já começa assim, lançando um podcast e lançando uma nova coleção de joia, tudo junto. É o seguinte, eu vou contar a história da joia, eu vou contar como que eu criei, como que ela surgiu na minha vida, qual o significado, vou ler o textinho de significado que vem junto na embalagem, eu vou mostrar a peça de perto, eu vou falar da usabilidade, eu vou falar um monte de coisa. Então vamos lá. Pega o seu chazinho, continua com o seu chazinho que vem o momento da história. Essa coleção, ela surgiu o ano passado, quando eu estava querendo desenvolver algo para o Dia das Mães. E isso surgiu de um lugar de Paty como cliente. Tipo assim, o que eu gostaria de dar para minha mãe? Eu percebi que sempre que é Dia das Mães, eu tenho uma dificuldade que é conseguir pôr em palavras o que eu sinto pela minha mãe. Porque mãe é uma pessoa que literalmente nos deu a vida. Como que você retribui uma pessoa que deu uma coisa que é a mais preciosa que existe? Você não retribui, né? Assim. Então eu tinha muita dificuldade, e eu sou muito boa de escrever, né? Tipo, minha família sempre amou minhas cartinhas, eu me expresso muito bem por escrita. Mas às vezes, mesmo escrevendo, eu sentia que o que eu estava escrevendo não era suficiente para eu expressar o que eu queria dizer para minha mãe. E aí eu comecei a fritar, tipo assim, minha cabeça. O que que eu realmente... Qual que é o cerne do que eu quero comunicar para ela? Qual que é o... Se eu puder tirar todas as palavras, resumir em, tipo, duas palavras, o que que eu quero dizer para minha mãe? E eu percebi que eu queria dizer... Muito obrigada e eu te amo. Muito obrigada por tudo o que ela já fez na minha vida. Que é muita coisa. Se você for pensar na história de vida da sua mãe, mas eu pensando na minha aqui, cara, a correria que foi ela me ter enquanto ela ainda estava fazendo faculdade e os horários mais loucos que ela já fez para poder dar conta de cuidar de mim. E depois que meu irmão nasceu, cuidar do meu irmão. E ela fazia faculdade, trabalhava, cuidava do meu irmão. Ela estudava... O tempo que ela tinha para estudar aqueles livros desse tamanho de direito era 4 horas da manhã. Tipo, e limpava a casa e cuidava de tudo e não sei o quê. E como ela e meu pai se desdobravam
pra sempre ter alguém com a gente nunca tava sozinho, ou tava com meu pai, ou tava com a minha mãe, e como eles construíram uma rotina inteira ao redor da gente, como eles sempre priorizaram a gente, seja em questões financeiras, em questões de viagem. Eu conheci o mundo antes dos meus pais. Eu fui fazer intercâmbio, conhecer a Europa, conhecer essas coisas. Eu fico até emocionada de falar. Eu conheci esses lugares incríveis do mundo antes deles. Entendeu? O nível que pai e mãe te coloca como filho é tipo, se eu não puder ir, tudo bem, mas eu quero que você vá. É muito lindo. Tipo, é muito louco pensar em tudo que os nossos pais fazem por nós. E é diário, sabe? É desde, tipo, quando você tá vomitando mal, precisa de um remédio, ele vai pegar pra você, ela vai pegar pra você. Mas também coisinha boba do dia a dia, tipo assim, a melhor comida do mundo é da minha mãe. Cada dia que eu como comida dela, eu não. Pra mim, não passa despercebido. Eu sempre tô comendo e falo, mais um dia que eu tô comendo a comida da minha mãe. Que incrível, muito obrigada, gratidão, sabe? Então, assim, primeiro eu queria expressar gratidão por tudo isso. Só como que você fala tudo isso, né? E eu sempre fiquei pensando, se eu que sou boa em palavra, não tô sabendo colocar em palavra, imagina quem não tem muita facilidade pra se expressar. Como você expressa essa gratidão? E em segundo lugar, o eu te amo, né? Que aí não precisa nem explicar, tipo, o amor pelos pais é uma coisa, não tem explicação, né? E todos nós sentimos. E aí eu comecei a fazer o que eu mais amo, que é como que eu transformo tudo isso em joia? E aí eu comecei a pesquisar se tinha símbolos que representasse gratidão, enfim, comecei a meu momento pesquisa ali, que eu tenho em toda a criação de joia. E eu encontrei uma coisa que foi assim tão especial, foi tão perfeito, porque ela casou literalmente com essas duas coisas, com muito obrigado, eu te amo. Vocês conhecem uma flor chamada campanula? Ela não é tão comum aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, ela é mais conhecida, ela chama bellflower, que é tipo uma flor em formato de sino, literalmente, porque ela parece um sino. Na Europa ela é mais comum, aqui não tanto, mas ela é uma flor que é utilizada para transmitir amor e gratidão. As duas coisas que eu tava querendo comunicar. Então ela geralmente é uma flor que as pessoas dão de presente quando elas querem expressar amor e gratidão por alguém. Inclusive, curiosidade, era a flor preferida da Rainha Elizabeth. Já teve até vezes que ela fez, tipo, pronunciamentos que propositalmente, intencionalmente, ela deixava a flor aparecendo no fundo, assim, enquanto ela tava falando, que era para transmitir essa mensagem junto com o que ela tava falando, para reforçar essa mensagem. Então, realmente, é uma coisa muito simbólica. E é uma coisa muito de realeza, né, gente? Guarda essa informação. E eu falei, cara, vou usar a campânula para fazer a coleção de joia. E por isso que a coleção se chama Flor da Gratidão. Ai, gente, não é muito lindo? É muito lindo, sério. Ai, eu amo, tô muito orgulhosa dessa coleção. Aqui está a nova coleção, Flor da Gratidão. Vou mostrar de pertinho. É o seguinte. Ai, será que eu vou conseguir mostrar? Gente, eu nunca fiz isso. Se ficar horrível, depois eu incluo umas outras imagens. Nossa, eu tô em cima do microfone, né? Mas basicamente, ela é uma peça que o fundo dela é uma madrepérola. Tá vendo que tá bem brilhante? Depois eu coloco umas imagens de perto pra vocês verem, ou eu mostro lá no Instagram da Memorá. O fundo dela é uma madrepérola, tá vendo? Em cima, ela tem a flor da gratidão desenhada. E no brinquinho, essa parte aqui que fica no pino da orelha também é a flor. Então, aqui é a flor vista de lado, então ela tem o caule e a plantinha. E essa parte que fica na base do brinco é como se fosse a flor vista de cima. Então, a gente literalmente pegou o formato dessa flor e se inspirou para fazer essa joia. E aí, a gente fez em dois tamanhos. Deixa eu já aproveitar que eu levantei para falar isso. Esse é o tamanho P, que é menorzinho. E esse é o tamanho G, que é maior. Tá vendo? Um do lado do outro. Esse aqui, ele tem 1,5 de altura. Esse aqui, ele tem
2 centímetros de altura, só para vocês terem noção. Por que a gente fez 2 formatos? Já explico porque a gente fez 2 formatos, mas eu estou aproveitando para mostrar primeiro. Eu estou usando o colarzinho P. Então, ele é deste tamanho do brinquinho. Eu estou usando o colar. E esse aqui é o tamanho do colar maior, tá vendo? Antes de eu entrar em mais coisas técnicas aqui, mais detalhes de como a gente criou, a parte de usabilidade que a gente testa muito, todas as nossas joias, elas vêm... A embalagem é uma dos feedbacks que a gente mais recebe, como a nossa embalagem é impecável, ela é pensada nos mínimos detalhes. Ela te surpreende o tempo inteiro que você está abrindo a embalagem e cada hora você descobre uma coisa. Ela é cheia de coisinhas. E uma das coisas que vem na embalagem é o textinho de significado. Então, toda joia, ela nasce com, primeiro de tudo, um conceito. Aí, o design vem desse conceito, como nesse caso que a gente usou a flor da gratidão, a campânula. E ela vem com um textinho que conta o significado. Porque o que a gente pensou? Se a pessoa está comprando para ela mesma, ela quer ter o registro desse significado, né? Porque ela vai ter essa joia por muitos anos. E se a pessoa está comprando de presente, a pessoa que está recebendo também tem que conhecer que aquilo tem um significado, que você comprou aquele presente para ela porque você lembrou dela dos mínimos detalhes, porque o significado era muito forte. Então, é muito importante o texto que descreve o significado vir junto. Isso é muito especial. Todas as joias vêm, e eu vou ler para você o textinho dessa coleção, que é Flor da Gratidão. Então tá escrito assim: a campânula é a flor do amor e da gratidão, 2 dos sentimentos mais poderosos que existem no mundo. Amor que eu recebo em cada atitude sua, diariamente. Amor que eu sinto de volta por você, tão gigante. Gratidão que eu sinto por tudo o que você já fez por mim. Por deixar minha vida mais feliz, por você existir. Eu te amo muito e agradeço por tanto. Ai. Então, esse é o textinho que vem. Imagina a sua mãe recebendo isso. E eu posso dizer, porque, como eu disse, eu criei pro Dia das Mães do ano passado. Tive um imprevisto, eu não consegui lançar o ano passado quando eu criei, era pra ter... Ai, gente, foi uma longa história, um dia eu conto aqui no podcast, mas era pra ter sido uma parceria com uma outra pessoa, ia pra ser uma collab, aí a pessoa desistiu, tipo assim, uma semana antes do lançamento, foi uma doideira. Foi meio desesperador. Então eu não lancei no ano passado, mas eu presenteei minha mãe o ano passado. E foi muito lindo ver a emoção dela recebendo essa joia, sabe? Pra minha mãe, eu dei o brinco que é do tamanho G, porque como minha mãe tem cabelo o cacho dela é maior que o meu, fica muito fácil o brinco sumir. Então, pra ela ficou melhor o brinco G, que é maior, e eu dei ele no ouro rosé. Pra mim, fica melhorzinho o menor. Eu acho que fica mais bonitinho em mim. Mas justamente por isso que a gente deu os 2 tamanhos, pra ter possibilidades, né? Então, deixa eu já engatar nessa questão do tamanho, porque tem várias coisas pra falar, mas deixa eu já engatar nessa questão do tamanho. Tem 2 tamanhos por muitos motivos. Primeiro, no sentido de colar. Eu sou muito minhonzinha, né? Eu sou muito pequenininha, minha estrutura é pequena. Então, pra mim, eu queria um colar delicado. Porque esse design, ele é muito feminino, ele é muito delicado. Então, eu queria essa delicadeza. Então, esse tamanho menor, que é o P, ficou melhor pra mim. Só que tem algumas outras pessoas que são ou mais altas, ou tem o colo mais largo, que esse P, ele some na pessoa. Então, este tamanho maior, que é o tamanho G que a gente fala, fica tão delicado quanto esse tamanho P fica pra mim, entendeu? Então, depende muito da pessoa, se combina ou não. E eu, pessoalmente, tenho outro colar que é exatamente desse tamanho do maior, e eu também gosto muito de usar, mas aí eu gosto de usar comprido. Então vai muito assim de pessoa para pessoa, por isso que a gente quis lançar os 2 tamanhos para vocês escolherem o que fizer sentido para vocês, para a mãe de vocês. E também porque o fato de ter P e G é muito legal para usar a mãe e filha. Então, por exemplo, a mãe pode ter o G, a filha pode ter o P. Ai, gente. E, ainda pensando em mãe e filha,
a gente criou um modelo que é o brinco baby. Ah, não! Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Tá vendo que é uma florzinha pequenininha? Ela é a mesma flor que vai na base aqui do brinco grande. Tá vendo? Só que ela é bem pequenininha, ela fica linda. Inclusive, eu já usei esse brinco, a gente chama de baby, porque a gente realmente criou com essa intenção de ser mãe e filha. Mas assim, eu já usei esse brinco como se fosse um dia que você não quer que chama atenção. Meu, ele fica lindo, porque a pedra super chama atenção, é muito lindo. E diferente desse aqui, ó, esse aqui, a base dele é lisa, a flor. A base desse aqui, vocês não vão conseguir ver por esse vídeo, mas ela tem umas bolinhas, ela tem uns detalhes que dá um charme ainda mais especial para esse brinco baby. Então dá para fazer muitas combinações, tipo, mãe e filha, cada um tem um brinco, ou mãe e filha, cada um tem um colar, ou uma tem o colar, a outra tem o brinco que vocês podem usar juntas, ou uma tem o brinco grande, a outra tem o brinco baby. Dá para fazer a combinação que vocês quiserem, e a graça é justamente brincar com essa questão de mãe e filha. Sobre a gema, essa pedrinha que tá aqui, que vocês estão vendo, ela é uma cor meio que, tipo um verde azulado, tá vendo? Uma coisa meio Tiffany. Nossa, a luz tá péssima, né? Mas essa gema, ela chama Turmalina Fusion. É a primeira vez que a gente trabalha com uma gema desse tipo, então pra gente é uma novidade, porque essa Turmalina Fusion, na verdade, ela é uma pedra feita em laboratório. Ela junta pedra natural com vidro, eles fazem uma combinação muito louca e criam umas pedras com cores incríveis, tipo essa. Então, é a primeira vez que a gente trabalhou com essa gema, a gente quer ver até se vocês vão gostar e tal. Por enquanto, a gente tem recebido muitos feedbacks positivos, porque apesar da gente não ter lançado a coleção oficialmente no site ano passado, nos eventos presenciais que a gente participou, a gente mostrou essa coleção. Então, já teve pessoas que compraram e tudo mais, e a gente está recebendo muito feedback que a galera amou a cor dessa gema. Só que como a gente é uma marca de peças personalizadas e a gente faz do jeito que vocês quiserem, se você quiser uma outra pedra, Paty, eu não quero verde, eu quero uma branca pra ser bem neutra. Ah, não, eu quero mandar um rubi pra ser vermelha, pá! Ah, não, eu quero azul porque é a cor preferida da minha mãe. A gente faz o que você quiser, tá? Daí não vai estar no site, você manda mensagem no WhatsApp. Que daí eu orço pra você com a gema que você escolher e te mando, tá bom? Mas a gente consegue fazer o jeito que você preferir. Na linha de a gente consegue fazer o que você preferir, tem as cores dos metais. Essa aqui tá em prata e em rosé, né? Tá em prateado e em rosé. São as cores que eu achei que ficaram mais lindas nessa coleção. Só que também a gente tem o ouro amarelo. Então, tudo na Memorá, isso vale para qualquer joia, tá? A gente trabalha tanto com ouro quanto com prata. Seja dentro do ouro ou dentro da prata, dá para fazer as três cores. Então, dentro do ouro tem o ouro amarelo, ouro branco e ouro rosé. Esse meu colar, por exemplo, é de ouro rosé, ouro 18 quilates rosé. E dentro da prata, dá para fazer a prata normal, que é o prateado que é desse aqui, que é aquela prata mais branquinha. Dá para fazer prata com banho de ouro amarelo. Dá para fazer prata com banho de ouro rosé. E dá pra fazer a prata com banho de ródio. O que é o ródio? Ródio é o banho que vai no ouro branco. Ah, Paty, mas pra que eu vou dar esse banho? O legal de dar banho de ródio em cima da prata é que ele segura por mais tempo o processo natural de oxidação. Então, quem tem problema de tipo, minhas peças ficam pretas muito rápido, oxida muito rápido, tem que ficar lavando toda hora as minhas peças de prata, o banho de ródio ajuda a segurar. E ela fica com aquela cara de ouro branco, né? Sofisticadíssimo. Então, a gente tem todas as opções. E isso vale para todas as joias, tá? Nesse caso aqui, essas peças são todas em prata. Então, aqui é prata pura e aqui é prata com banho de ouro rosé. E essa que eu tô é ouro 18 quilates rosé, tá? Então, a gente consegue fazer todas as opções. O que eu não falei para vocês? No sentido de design, o que a gente queria conseguir e a gente conseguiu. Eu imaginei essa peça muito... Eu acho que como eu ouvi essa história da Rainha Elizabeth, já gostava dessa flor e é um costume europeu, eu fui muito para esse mundo da realeza. Então, é uma joia que ela é literalmente... Ela é
muito da realeza. Tipo assim, eu literalmente consigo imaginar uma princesa usando essa coleção, ao mesmo tempo que eu consigo me imaginar num churrasco usando essa coleção. E isso é uma característica estética que a gente tem nas nossas joias aqui, que é ser atemporal. Então, literalmente, ela não vai sair de moda. Você vai conseguir usar hoje, você vai conseguir usar daqui 20 anos, você vai conseguir passar de geração em geração para sua neta usar. Ela ainda vai estar linda. Então, ela tem essa coisa da temporalidade, mas ao mesmo tempo ela é moderna. Eu não sei explicar. Tipo assim, literalmente você consegue usar para ir no shopping, num churrasco, uma coisa descontraída, numa festa infantil, e você consegue usar, tipo, pra ir num casamento, pra ir numa formatura. Esse é sempre o nosso objetivo, sabe? Quando a gente tá criando uma joia. Ela é delicada, ela é feminina. Ulala, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Só que pra gente conseguir esteticamente ter esse efeito, era muito fácil a gente fazer uma peça pesada. E aí entra a parte de usabilidade, que a gente pensa muito na hora de fazer, e é muito legal esse espaço de podcast, porque eu posso explicar isso com mais calma pra vocês, porque toda vez que eu penso que eu tô criando uma peça, eu penso, tipo, como vai ser o conforto quando a pessoa for usar. Eu queria uma coisa oval, porque eu queria que desse essa característica da madrepérola, do oval, que traz essa pegada realeza. Só que dependendo do jeito que eu produzisse essa peça, ela poderia ficar muito pesada. Porque imagina se tivesse ao redor de todo... Deixa eu tirar o colar daqui. Não, vou tirar o brinco daqui, eu mostro mais de perto pra vocês. Imagina se ao redor... Vou tirar o rosé. O prato é maior, né? Imagina se ao redor de toda essa peça oval, que tem 2 centímetros de altura, imagina se ela tivesse metal na parte dela inteira atrás. Ia ficar muito pesada, tanto ia incomodar o colar, mas principalmente o que incomodar era o brinco. Ia ficar aquele brinco que puxa a orelha para baixo, entendeu? A gente não quer isso. Então, o que eu fiz? Fiquei matutando como prender a madrepérola aqui, porque eu percebi que tem algumas outras joias, outras marcas, que elas têm algumas alternativas que eu não concordo muito de como fixar a madrepérola. Tem umas que, por exemplo, pegariam essa flor e fariam ela cravejada em cima da madrepérola. Dá pra fazer isso, só que ela é meio que cravejada e colada. Então eu tenho um pouco de receio de, tipo, dela cair e sair a flor. Então eu não queria que ela só ficasse cravejada, sabe? Uma outra coisa que algumas pessoas fazem: faz uma base de metal atrás, que igual eu falei, fica pesada, e aí cola a madrepérola. Eu já fiz um outro colar assim, uma das primeiras vezes, testando uma primeira fábrica lá atrás da Memorá, eu fiz um colar pra mim, que não tá no catálogo, que a madrepérola é colada. O que acontece? Teve uma vez que ela caiu de uma altura irrisória. Tipo assim, ela tava em cima da tampa da privada, ela caiu no chão. Tipo, isso aqui de distância, e ela descolou a madrepérola. Falei, cara, eu quero fazer de um jeito que não tenha a chance dessa madrepérola sair daí, ao mesmo tempo que ela não pode ser pesada. Então, o que a gente fez? Qual que é a parte que tem do metal? Deixa eu até puxar o microfone mais pra frente. Qual que é a parte que tem do metal? A flor é de metal, tá vendo? Essa borda ao redor é de metal, você percebe a bordinha aqui, ó? A flor, ela tá soldada no metal. Então a flor, ela tá presa nessa borda. E na parte de trás, essa borda abraça a madrepérola por esses 4 pontinhos, tá vendo? Um de cada lado e um em cima e um embaixo. Então, a peça ficou extremamente leve, ela está presa por todos os lados, ela está presa na frente, ela está presa na lateral pela borda e ela está presa atrás. Não tem como a madrepérola cair daqui e a peça não ficou pesada. E se vai menos metal, ela também fica com valor mais em conta, porque quanto mais, tipo, o valor das peças, gente, geralmente o maior valor de uma peça, uma joia, é o quê? É o peso do metal. Porque tudo nos fornecedores é calculado de acordo com o peso da peça. Então, quando você tem uma peça mais leve, ela não só fica mais confortável, como ela fica mais acessível. Então, deu esse resultado perfeito. E a campânula como se fosse vista de lado.
E o base do brinco é a campana como se fosse vista de cima com a pedrinha verde. Eu vou mostrar em outra câmera que a luz esteja melhor, tá? Mas aqui, só para vocês terem noção. Então, tudo isso a gente pensa em usabilidade. No colo ela fica confortável, ela não pesa. E até legal, porque até no colo, quando sem querer o colar vira, imagina que esse aqui é o colar. Claro que a frente é essa, né? Mas até quando ela vira, é a madrepérola. Ela ainda é bonita, tá vendo a peça? Até nisso a gente pensa. Eu não gosto quando tem uma parte de trás que é meio feiosa. Então, assim, gente, basicamente, se você quer um significado muito foda, você quer emocionar alguém, e você quer uma peça confortável e uma coisa que a pessoa nunca viu na vida, que é totalmente autoral, joias da Memorá. Pausa na programação. Se você está ouvindo esse podcast apenas por áudio, para você nada mudou, mas se você está vendo por vídeo, você vai perceber que a imagem pausou agora. Isso porque a Paty que vos fala nesse exato momento é a Paty do futuro que estava editando esse podcast e eu percebi que eu não falei uma informação importantíssima. É o seguinte, temos uma data limite para fazer os pedidos de presente para o Dia das Mães. Nós estamos aceitando os pedidos de presente até o dia 29, que é segunda-feira. Porque como as nossas joias são personalizadas, nós vamos finalizar a produção dessas peças de acordo com o seu pedido. Então a gente olha as especificações do seu pedido, finaliza a peça e precisa de um tempo hábil para essa produção ser finalizada e entregue para você a tempo para o Dia das Mães, tá bom? Então se você vai encomendar o seu presente de Dia das Mães, faça seu pedido até o dia 29 de abril, segunda-feira, combinado? Voltando para a programação. Então eu vou continuar postando alguns conteúdos. Esse é o primeiro conteúdo que eu tô fazendo de divulgação aqui da Memorá. Se tudo der certo no cronograma que eu tô criando, esse é o primeira vez que eu estou mostrando a coleção, falando dela, mas vai ter mais informação e foto de partinho e tudo mais na Memorá. Então o nosso Instagram é @memorajoias. Como escreve Memorá? É igual a palavra memorável, só que sem o finalzinho, sem o véu do final. Então é Memorá. M-E-M-O-R-A. Com acento mesmo, Memorá. E o Instagram é Memorajoias. Tudo junto. Então é um logo vinho assim, que tem esse símbolo aqui. Esse aqui, esse símbolo do meio é o nosso símbolo. Você vai achar aí no Instagram. E no Instagram tem o link pra tudo, porque daí no Instagram tem o link pro site, tem o link se você precisar falar comigo no WhatsApp, se você mandar DM ali no Instagram sou eu mesma que respondo também. Então, para ver mais detalhes aí dessa joia e talvez ela numa luz melhor, vá até o Instagram. E é isso, gente. Eu quero saber se vocês gostaram também. Eu quero um feedback de vocês, não só sobre a coleção, que eu sei que tá muito incrível, mas eu quero um feedback também se vocês gostaram, assim, de saber os detalhezinhos das joias, ou se teve alguma coisa que vocês queriam saber mais, eu não contei. Eu quero o feedback porque eu quero trazer mais joias aqui, não só quando for lançamento, mas as joias que a gente já tem em catálogo, né? Eu quero trazer pra vocês. Ah, uma coisa que é legal, pra quem tá começando a ouvir falar da Memória agora, é legal eu explicar uma coisa que a gente faz. Todas as nossas peças têm significado, só que a gente tem duas frentes de trabalho. Uma frente são as joias de catálogo, que são essas que a gente desenha, elas estão prontas, estão disponíveis no site. Prontas no sentido assim, o conceito tá pronto e a estética dela tá pronta, mas tudo a gente faz personalizado, né? Então você escolhe a pedra que você quer, a cor do metal que você quer, se você quer prata, se você quer ouro, corrente, você escolhe o tamanho, tudo é personalizado aqui na Memorá. Mas as joias de catálogo são essas joias que já estão criadas, tá? Já estão desenhadas, já estão prontas com o significado e com a estética. A outra frente de trabalho são as joias individuais, que é quando a gente desenha uma peça exclusivamente para você. Então, é um outro trabalho que você vai me falar o que você quer, o que você estava pensando para sua peça. Seja porque você já tem alguma referência, você queria criar mais ou menos de um jeito lá que você estava imaginando, ou porque você não tem nenhuma noção estética, mas você fala assim, Paty, tem que dar um presente de formatura, eu queria uma coisa bem personalizada. Desenha para mim? Desenho. Então, são peças que eu desenho especificamente para vocês. Joia de catálogo, então, as prontas, e joias individuais, as que eu desenho. Nós temos essas duas frentes, tá bom? Então, sempre que precisarem de uma joia cheia de significado, falem comigo. Eu acho que vale eu concluir essa parte aqui que eu tô falando da joia, da Memorá, dizendo uma coisa, assim, eu mesma, momento vulnerabilidade, vou até tomar um gole de água, de chá. Eu tô fazendo uma mentoria de negócios atualmente
com uma pessoa muito incrível, que é a Nathalie Mello. Com certeza eu vou falar trocentas vezes dessa mentoria aqui, tá? Porque eu tô aprendendo muito e eu vou trazer a Nathalie aqui também. E ela também falou que quer que eu vá no podcast dela, então aguarde futuras informações sobre isso. Mas é um trabalho muito lindo o da Nathalie, porque ela é uma mentoria de negócios unida à espiritualidade. Então, ela pega muito como cliente esses negócios que ela fala que são negócios de alma, né? É um negócio que ele vai muito além do que materialmente ele está vendendo. E a Memorá se encaixa nessa categoria. Eu tenho até, às vezes, dificuldade de falar que o que eu vendo na Memorá é joia. Porque eu sei que não é só joia que eu vendo, sabe? Não é só um adorno, não é uma coisa que é só por estética. Como eu expliquei aqui nessa coleção para vocês, mas todas são assim, todas as peças elas têm um significado muito profundo por trás. E a intenção, ao criar essa marca de joias, era trazer para as pessoas uma coisa que eu sempre fiz para mim mesma. Eu faço desde criança isso e ninguém nunca me ensinou a fazer isso. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas eu sempre tive uma coisa assim. Quando acontece uma coisa muito especial na minha vida, seja um acontecimento, seja um evento, seja um aprendizado que eu tive, seja uma pessoa especial na minha vida, seja uma viagem especificamente que eu fiz que me marcou, qualquer coisa marcante, um ritual de passagem que eu tive na minha vida, eu sempre gostei de eternizar isso em joia. Então, a partir do momento que aquela joia ganhava aquele significado, para mim ela tinha um poder meio que de amuleto. Em que sentido? No sentido que ela é uma coisa material, ela é do mundo aqui material, mas ela desperta um sentimento que é aqui dentro. Então é como se a joia funcionasse como um gatilho mental positivo. A gente ouve muito falar de gatilho mental negativo, né? Que é quando, sem querer, uma coisa... Ai, você vê uma coisa, lê uma coisa, te deixa mal, você fala, nossa, não estava esperando por isso. O gatilho mental positivo, ele também existe, e o bom é que ele pode ser criado intencionalmente. Então, para quando a gente está nessa jornada, nessa trajetória de querer criar uma vida top, uma vida dos nossos sonhos, a gente precisa de ferramentas que nos ajudem a dar gatilhos mentais positivos. Para a gente estar sempre no estado mental e no estado vibracional bom, que vai nos ajudar a trilhar esse caminho, entendeu? Então, joias para mim sempre foram uma forma de fazer isso. Eu não comentei que eu tenho xícara, que me lembra uma coisa especial, dá pra fazer isso com muitas coisas, mas eu sempre gostei muito de fazer isso com joia, porque são coisas que eu posso carregar comigo. Tanto são coisas que me deixam mais bonitas, eu gosto de me arrumar, eu gosto dessa coisa estética, mas além disso é uma coisa que eu carrego comigo. Por exemplo, a xícara eu não vou andar na rua e sair andando com ela, mas a joia, literalmente, se eu pus no meu dedo, se eu pus na minha orelha, eu vou conseguir andar com ela. E sempre ao longo do dia que eu olho pra minha joia, fui no espelho ali me arrumar, putz, olhei meu colar, olhei meu brinco. Tô digitando ali no teclado, olhei meu anel. Eu lembro do que aquela joia significa pra mim. E aí me dá aquele quentinho no coração gostoso. Me desperta aquele sentimento bom. Daquele significado que eu escolhi dar pra essa peça. Então, eu tô falando tudo isso porque ao longo dessa mentoria, eu tô quase que eu mesma aprendendo a falar sobre a minha marca. Porque eu sempre senti tudo isso dentro de mim, eu não conseguia, eu acho que muito, comunicar para as pessoas que a memória é tudo isso. E até esse formato aqui, podcast, mais conversa, acho que vai também me dar mais liberdade para falar melhor. Mas eu acho que eu consegui me expressar para vocês o que é a Memorá e o que a gente vende. É uma coisa que, na verdade, não é sobre preço e não é sobre coisa material, é sobre o valor que ela tem na vida, sabe? E foi assim que eu escolhi trabalhar com joia e não semi-joia, porque lá atrás eu me deparei com isso, né? Eu quero bijuteria, eu quero semi-joia, eu quero joia. E eu percebi que a única coisa que fazia sentido era ser joia. Porque como que eu vou querer eternizar um significado que é tão importante pra mim numa peça que acaba? Eu não podia pôr isso numa bijuteria que você vai usar 2 vezes, o negócio vai ficar verde no seu dedo, vai ficar preto. Não faz sentido, entendeu? Tinha que ser uma peça que é tão eterna quanto o significado. Por isso que eu decidi trabalhar com joias.
Então, todas as nossas peças sempre vão trazer essa carga muito linda. E por isso que falar da Memorar nesse podcast faz sentido, porque sempre que eu for falar de uma joia, na verdade, eu vou estar falando de uma super reflexão da vida por trás. Tipo, eu tô falando aqui tudo que eu gostaria de expressar pra minha mãe. Então, é isso. Ela é uma coleção que ela não é só pro Dia das Mães. Eu criei ela pro Dia das Mães do ano passado, então eu queria lançar no Dia das Mães, que eu acho que faz muito sentido. Só que eu tenho essa joia, eu comprei essa joia, eu me dei de presente. Minha pessoa física comprou da minha pessoa jurídica. O ano passado eu me dei de Natal, porque ela não é uma joia só pra mãe. Ela é uma joia sobre amor e gratidão. Então ela pode se encaixar em muitos contextos. Hoje eu quero falar desse contexto de mãe, porque a gente está perto dessa data. Mas outras vezes eu posso vir aqui falar do contexto, do significado que eu dei para essa joia. E eu sempre convido vocês a fazer isso, gente. Independente do significado que eu tô apresentando para vocês, eu falo que o significado da joia ela só fica completa quando você atribui o seu significado para a joia. Então ela já vai vir com uma carga de significado ali, mas ela só vai ser completa quando você chegar com a sua interpretação de como que aquilo se linka com a sua história, com o seu momento de vida. E aí casa o significado da joia com a sua vida e forma aquela coisa única e especial. Então eu venho compartilhar também com vocês os significados pessoais que eu dou para as minhas peças. E esse é só o começo de uma jornada muito maravilhosa aqui, tanto no sentido da marca, de tanta coleção, tanta coisa que eu ainda quero criar. Tem muitas ideias aqui, ó. Muitas, muitas, muitas. E também o começo do podcast, que é só o início aí dessa trajetória, que a gente tem muita coisa para conversar. Quero muito ouvir de vocês, eu não quero que isso seja uma conversa só eu falando. Vai lá no meu Instagram, comenta, fala o que você achou. Pode ouvir, manda áudio. Gente, eu adoro áudio, tá? Tem gente que detesta áudio, eu adoro áudio. Pode me mandar áudio. Me fala o que vocês acharam. Putz, isso aqui me deu um insight legal. Isso aqui, acho que você tá começando, eu acho que eu vou te dar um feedback. E se você fizer de outro jeito? Se você fizer assim, dar umas sugestões, eu também tô aberta. Então, quero muito que seja um diálogo e que a gente possa ter muitas trocas positivas. Que vocês sempre saiam daqui do podcast Os Negócios Dela se sentindo bem, se sentindo felizes, se sentindo alto astral. É isso que eu quero comunicar para vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui hoje comigo. Nesse primeiro episódio de lançamento duplo, lançamento de joia, lançamento de podcast, tudo junto, videocast. Ai, meu Deus! Rezando pra tudo isso aqui que eu tô gravando ter dado certo. Se você tá assistindo isso agora é porque deu tudo certo, toda a gravação deu certo, a edição deu certo, subir na plataforma deu certo. Porque, gente, eu não fiz teste de nada, do nada. Eu falei assim, vou fazer esse lançamento. Eu decidi ontem que eu ia lançar hoje, sabe assim? Então, assim, se você tá vendo é porque deu tudo certo. Obrigada, Nathalie, a minha mentora, que me auxiliou a eu acreditar que ia dar tudo certo esse projeto e esse lançamento. E nos vemos no próximo episódio. Tchau!